esse instante de muita paz, muita luz, continue nos envolvendo, que nós tenhamos uma noite de estudos bastante proveitosa e aqueles irmãos, aquelas irmãs que não puderam hoje comparecer, que também sejam envolvidos por este clima positivo. E rogamos, Senhor, sobretudo, o auxílio àquelas almas queridas que enfrentam dificuldades, estejam no plano material ou no plano espiritual, enfrentando problemas espirituais, morais, físicos, mas que possam receber a assistência da espiritualidade e tenham esperança que tudo é passageiro e que a vida não cessa. Assim, em teu nome, Senhor, iniciamos a reunião desta noite. Muito bem. Então, é uma satisfação ter conosco o Rogério Melo, que é da Casa Espírita Joana Lima, instituição a que o nosso grupo mais atrás esteve vinculado, e nós damos as boas-vindas ao Rogério, o Tavinho, que também é de lá, veio acompanhar aqui, é, e também outros que estão aqui pela primeira vez, como o Osmar, lá de Concórdia também, então todos sejam bem-vindos. Na lista, e eu acho que é isso que eu tinha para mencionar. Ah, queria, Rogério, que de início, se você quiser falar um pouco aí da tua vida, tanto pessoal como experiência no movimento espírita, e o que você quiser mencionar, fica à vontade. E depois, a hora que você entender por bem entrar no tema, então a palavra já está franqueada aí para você. Fique à vontade e que a espiritualidade te acompanhe. A doutrina espírita ela já faz parte da minha família desde o berço, né? Então, meus pais formaram uma família espírita, então, em função disso, a gente está envolvido nesse processo há bastante tempo, né? Então, eh, ainda estamos aprendendo, né? Mesmo com esse tempo todo envolvido, mas ainda estamos aprendendo. Entendemos que a gente precisa continuar aprendendo até o último suspiro, porque a gente sabe que vai ser o último suspiro aqui, mas que a gente vai continuar lá, levando as obras, levando aquilo que a gente construiu para o outro lado, para o outro processo reencarnatório. Então, hoje, o Raul me convidou para fazer uma rápida apresentação sobre esse tema, que é a prevenção ao suicídio, que é um tema de alta relevância, especialmente nesse momento em que nós estamos transitando pela Terra num processo de regeneração. Então, como tal, ele passa a ser muito importante porque nós estamos sendo convidados a fazer uma transformação, e uma transformação para melhor. Não faz sentido nós nos comprometermos com movimentos que não sejam melhores e que vão acabar atrapalhando a nossa vida futura. Então, por isso é que esse tema ele se apresenta tão relevante para que a gente possa acertar um pouquinho mais e errar um pouquinho menos. Eu combinei com o Raul que nós estaríamos conversando aqui durante 30, 40 minutos aproximadamente, mas eu deixo aberto a possibilidade, Raul, da gente abrir para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário no meio da minha fala, para que a coisa se torne um pouquinho mais produtiva, né? Para que a gente possa ganhar tempo ou ganhar produtividade nesse assunto. Então fica ao critério de cada um, se o Raul quiser também provocar durante esse movimento da nossa fala, para que a coisa se torne mais fluida. Se por acaso houver algo que a gente tenha falado que não seja bem entendido,
Vamos ampliar o entendimento através de uma conversa amena. É, deixar bem claro que eu não sou especialista no espiritismo. A gente estuda, a gente conversa, a gente lê, e isso nos faz ampliar um pouquinho mais o conhecimento. E quando a gente assume a responsabilidade de falar para um grupo, seja numa palestra doutrinária, dentro do salão de uma casa espírita, ou mesmo aqui no ambiente virtual, a gente precisa se preparar para que o resultado seja o melhor possível, certo? Então fica ao teu critério, Raul, de interromper, fazer pergunta, ampliar a percepção, né? Ou da maneira como vocês acharem melhor, tá? Bom, quando nós estamos avaliando a questão do suicídio, a gente precisa primeiro lembrar que a morte não existe. A morte é apenas uma circunstância que a vida nos oferece para que a gente possa transitar entre as diversas vidas, entre as diversas reencarnações, para que a gente possa evoluir. As reencarnações, elas são tratadas como se fosse uma etapa de evolução, como acontece nas escolas em que a gente já frequentou. Quando nós estamos iniciando um ano na nossa trajetória evolutiva, lá nas escolas onde a gente já frequentou, já participou, onde nós fomos aprovados, onde nós nos formamos, e a gente vai aprendendo todos os dias, desde pequenininhos, a gente vai entrando num processo de aprendizado que vai se tornando cada vez mais aprofundado, cada vez mais amplo. Então, lá no ensino básico, lá no pré-primário, lá no ensino, na educação infantil, como é chamada hoje, na minha época era pré-primário, né? Hoje o pré-primário se transformou no primeiro ano e aquele que era o ensino fundamental se transformou agora ao invés de 8 anos, em 9 anos. Mas o processo continua o mesmo, é um aprendizado. Lá na educação infantil, quando a gente vai para o jardim de infância, lá a gente aprende a conviver em sociedade, conviver no grupo, saber como se alimentar, cuidar da integridade um do outro, para que a gente possa brincar sem agredir ninguém, onde o professor, os dirigentes, dois professores em cada sala de aula, três às vezes, para servir de guias para nós, é mais ou menos o que acontece hoje em dia. A gente faz um aprendizado gradativo, um pouquinho de cada vez, para que a gente possa entender que não pode bater no amiguinho, né? Não pode surrá-lo, não pode roubar a comida um do outro, não pode rasgar o caderno um do outro. Então, hoje, nós estamos numa etapa da nossa vida muito semelhante àquilo que acontece lá no pré-primário, lá na educação infantil. Nós estamos aprendendo ainda a conviver sem agredir. Já foi pior, né? Lá na Idade Média, era comum matar em nome de Jesus. Aqueles que eram inimigos da, da ordem que estava vigente naquele momento se achavam no direito de matar aqueles que não estavam de acordo com o seu jeito de crer, com o seu jeito de agir, com o seu jeito de pensar. Hoje em dia, menos, né? Ainda existe esse tipo de agressividade, mas hoje em dia um pouco menos. Então, quando a gente fala em morte e vida, esses dois aspectos da nossa existência estão muito presentes no nosso dia a dia. Todos os dias morrem, todos os dias nascem seres humanos aqui na Terra para para um aprendizado. Então, Chico dizia no livro Morte e Vida, né, que escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nós nunca nos livraremos, porque nós somos seres imortais. Com relação ao suicídio, que é o tema de hoje, a gente precisa primeiro entender o que é o suicídio, né? O suicídio seria a,
A morte buscada de forma propositada, né, pela pessoa que quer fugir da vida, né? Acha que vai poder fugir da vida fazendo a, a morte própria, né? E com isso a gente acaba agredindo a lei de Deus. Lá na questão 944 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos se o homem tem direito de dispor da sua vida. E a resposta dos espíritos é bem clara. Ele diz assim, ó, não, somente Deus tem esse direito. Para o suicídio voluntário, efetivamente, é uma transgressão da lei. Ora, se é uma transgressão da lei, nós precisamos evitar, porque a gente sabe que essa transgressão da lei vai trazer respostas, vai trazer consequências, e essas consequências, elas poderão ser bastante graves, bastante intensas. O suicídio, ele tem sido utilizado muito frequentemente pelas pessoas como uma forma de fugir dos problemas que existem na vida. Esses problemas, às vezes, eles têm origem as mais diversas possíveis. Normalmente estão vinculados a dores que as pessoas se sentem impossibilitadas de enfrentar. Então, são dores que estão relacionadas com doenças, com problemas de ordem material, com problemas de ordem espiritual também, com problemas familiares, com problemas relacionados a todo tipo de dano material. Às vezes estão relacionadas com doenças, né? Doenças emocionais, doenças espirituais. E aí, nesse caso, nós temos então o rompimento da vida. É necessário a gente dizer que existe aproximadamente uma estatística, hoje, ela diz que existem aproximadamente 1 milhão de suicídios ocorrendo todo ano. 1 milhão de pessoas perdem a vida no mundo todos os anos. Isso dá aproximadamente uma, uma morte a cada 30 segundos no mundo inteiro, tá? É um número muito significativo. Mas, entre aquelas pessoas que tentam o suicídio, isso está na ordem de 20 milhões de pessoas. Ou seja, 20 milhões de pessoas tentaram o suicídio durante o último ano. 20 milhões de pessoas é mais ou menos o número de pessoas afetadas pela pandemia. Então, vocês imaginem que 20 milhões de pessoas envolvidas numa dor absolutamente intensa estão acontecendo, estão envolvidas por ano no mundo inteiro. É como se nós tivéssemos uma pandemia por ano. Imaginem quanta dor existe no seio dessas pessoas que durante um ano se envolvem com tentativas de suicídio. Como eu disse, é uma pandemia por ano. Mas se nós analisarmos esses 20 milhões de pessoas afetadas diretamente pelo suicídio, nós podemos ainda ampliar esse número e dizer assim, ó, muitas pessoas pensaram no suicídio e não chegaram a tentar e não chegaram a cometê-lo. Esses 20 milhões de pessoas, se nós analisarmos a quantidade de pessoas que pensaram na possibilidade do suicídio, esse número pode se ampliar para 20,
30, 40, 50, 100 milhões, 200 milhões de pessoas, e isso vai ficar absolutamente impossível da gente quantificar, porque esses pensamentos estão guardados no íntimo dos seres. Se nós entendermos que esse número pode ser muito grande, nós estamos tratando de um dos temas mais graves que existe atualmente na humanidade, porque ele está guardado no íntimo do ser, está guardado na mente, está guardado no coração, está guardado nos medos, está guardado nas angústias que as pessoas omitem, inclusive para as próprias famílias. E tudo amparado ou fundamentado em dores que são inimaginadas. Ontem, quando eu divulguei, antes de ontem, quando eu divulguei esse momento aqui que a gente ia conversar um pouquinho, teve uma pessoa que estava no grupo em que eu tava mencionando essa, essa fala aqui, que disse assim, olha, peço peço preces aí, porque uma pessoa conhecida acabou de tentar suicídio lá em algum lugar. Então, é muito mais próximo da gente do que a gente possa imaginar. E como a política dos órgãos de imprensa é pela não divulgação desses números, a gente acaba tendo números assim que são subestimados, tá? Então, nós que estamos dentro de um grupo espírita, estamos dentro de um grupo religioso, estamos interessados por esse tema. Não são todos, não são todas as pessoas que são espíritas aqui nesse grupo, mas isso é relevante para todas as religiões, porque todas as religiões entendem que esse processo de perda da própria vida de forma propositada, ela é um sofrimento muito grande, porque atinge a própria pessoa e vai atingir toda a sociedade ao seu redor, inclusive a família. Então, se nós estamos aqui hoje, nós temos compromisso conosco mesmo, para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível, e temos um compromisso com todos aqueles que estão ao nosso redor. O sofrimento do suicida, então, ele decorre do rompimento arbitrário da vida e da morte. O Livro dos Espíritos diz isso. Então, faz uma comparação que é como se fosse arrancar à força um fruto verde de uma árvore. Aquele fruto que ainda não está maduro o suficiente para fazer a transição e se antecipa. Quando a gente antecipa a, a colheita de um fruto não maduro de uma árvore, o que acontece é o amargor. Aquele fruto não está pronto para ser consumido. Aquela, aquele fruto está amargo. E com isso a gente percebe que ele não vai atender às expectativas de todos aqueles que estavam ao seu redor. É uma figura de linguagem, obviamente, mas a gente está fazendo essa comparação para que a gente possa entender efetivamente o que o suicídio pode representar. Como eu falei para vocês, é necessário a gente conhecer um pouquinho desse processo para que a gente possa prevenir, para que a gente possa aprender como que isso pode acontecer ao nosso redor, para que a gente possa detectar, para que a gente possa entender a necessidade do outro, despertando o tema para que a gente possa conversar. Porque conversar acaba sendo a única oportunidade que a gente tem de evitar que isso aconteça ao nosso redor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é uma frase que pode ser utilizada
poderia ser utilizada em todas as religiões, porque nessa frase nós temos o resumo da lei de amor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, eu coloco aí um tripé, eu coloco o sustentáculo daquilo que a gente pode fazer em benefício próprio, em benefício do outro, com o amparo de Deus e de Jesus. O amor, ele é necessário sempre que nós estivermos nos deparando com a situação de um suicídio, ou de uma tentativa, ou de um pensamento, ou de uma fala, ou de um detalhe, ou de um comportamento. A gente tem que ficar atento a essas situações em todos os ambientes onde nós estivermos inseridos. Porque às vezes nós vamos ver uma pessoa calada demais, uma pessoa que mudou o comportamento, uma pessoa que se isola, uma pessoa que está doente, uma pessoa que sofre abusos, uma pessoa que está envolvida num fanatismo religioso. Ou seja, nós estamos relacionando aqui nessa tela que eu acabei de colocar para vocês, que as causas mais comuns do suicídio estão relacionadas com esses aspectos: o excesso de materialismo, a solidão, a depressão, que é a doença do século, as enfermidades incuráveis. Essas enfermidades incuráveis às vezes nos levam a uma violência desmedida, a maus tratos com as pessoas que estão próprias, com abusos de toda forma, com a pobreza de espírito, a pobreza material, o fanatismo, a negligência familiar, perdas afetivas, o alcoolismo, a drogadição, distúrbios mentais, desesperança, obsessão, processo obsessivo. Todos essas causas, elas podem levar efetivamente a um processo de suicídio. Então a gente precisa ficar atento àquelas pessoas que estão ao nosso redor e estão envolvidos nesse tipo de situação, para que a gente possa conversar, aproximar dessa pessoa, se colocar à disposição. Ah, mas eu tenho direito de intervir na vida do outro, é, da forma como ele não me pediu, ele não autorizou. A gente às vezes tem oportunidade de conversar com as pessoas e se omite. Ah, mas eu não quero me tornar uma pessoa chata, uma pessoa que vai acabar trazendo um incômodo para o outro. Mas a gente pode perguntar. O perguntar, ele não ofende. Eu posso perguntar para uma pessoa se ela está se sentindo bem. Eu posso perguntar para a pessoa se ela quer conversar, se ela está interessada em rezar junto, fazer um atendimento fraterno. Na casa espírita, a gente fala em atendimento fraterno. Ou seja, nós vamos ter que prevenir, nós temos que utilizar um pouquinho de um gesto preventivo, porque aquele que previne não sofre depois. Aquele que previne não se arrepende depois. Se a pessoa que nós estivemos conversando se sentir de alguma forma desconfortável com a gente vai dizer assim: olha, desculpa, eu não quero me envolver, mas desculpa, mas eu não vou perder a oportunidade de conversar, porque é uma forma de nós prevenirmos aquilo que está acontecendo. Existe uma história contada pelo Divaldo Franco, em que ele estava em visita, ele ia fazer uma palestra na África do Sul. Tá? Não sei se o Raul já contou essa história aqui, Raul. Se você já contou, me conta, me diz para eu não repetir. Tá? Não, Ele, pode falar.
Ele estava na África do Sul, ele ia fazer uma palestra, ele estava num hotel, né? E veio nesse hotel, a maioria dos hóspedes eram brancas e praticamente a totalidade dos funcionários eram de cor negra, tá? Então, estavam ali sendo servidos, almoço, jantar, aquela coisa toda. E aí chegou numa hora em que o Emmanuel aparece para o Divaldo e diz assim: Divaldo, tá vendo aquele moço ali? Era o garçom. Vai lá e dá um abraço nele. Aí o Divaldo disse: Mas como é que eu vou fazer isso? Num país que a África do Sul é extremamente é, a discriminação, o racismo lá é absolutamente muito forte, né? Muito intenso, até hoje. E o Divaldo disse, mas como é que eu vou fazer isso? De que jeito que eu vou fazer isso? E o Emmanuel não, disse assim, eu não estou perguntando, eu estou dizendo para ir lá fazer. Você vai levantar e vai lá dar um abraço naquele moço, porque ele está precisando desse abraço. E não teve, o Divaldo disse, eu não vou fazer isso. No meio dessa da sociedade ali, estavam todos recepcionando ele, né? E aí o Divaldo se sentiu muito constrangido com a situação, mas no momento em que esse garçom negro, né, ele se aproximou do Divaldo e serviu uma água para o Divaldo levantou de um pulo e disse: Muito obrigado pelo fato de você estar servindo essa água para mim, e deu um abraço no garçom, né? E foi um movimento que constrangeu, de alguma forma, né? Mas o Divaldo fez aquilo que o Emmanuel tinha dito para ele. E sentou e foi adiante. Bom, à noite, o Divaldo foi se recolher e aquele garçom voltou e bateu no quarto dele, perguntando se ele estava precisando de alguma coisa, estava trazendo outra água, estava trazendo um lanche, e o Divaldo o recepcionou, né? E o garçom disse para ele que naquele dia eh, ele estava. Ele foi a primeira vez que um branco tocou nele. A primeira vez na vida dele que um branco tocou nele. E que naquele dia ele estava indo para casa dele, para se matar, para cometer suicídio. E que ele só não iria cometer o suicídio porque uma pessoa branca o abraçou. Porque aquilo era algo muito diferenciado para a sociedade em que ele estava vivendo. E que ele não suportava mais aquela aquela vida daquele jeito. Então ele já tinha premeditado cometer o suicídio quando chegasse em casa. Já estava tudo preparado para ele cometer o suicídio. E ele interrompeu esse esse procedimento exatamente por causa daquele abraço do Divaldo. Absolutamente é, não concebido, né, ali naquele local, porque era um país extremamente racista, né, e que não aceitaria aquele gesto. Mas o Emmanuel obrigou o Divaldo a fazer aquilo e ele fez, né? Então vejam que a gente está dentro de um processo em que as coisas não são tão fáceis, não são tão simples. Então, os fatores de risco, nós precisamos só dar uma ampliada aqui na nossa fala, né? Porque os fatores são psicológicos, sociais, são ambientais e são biológicos. Às vezes existem alterações cerebrais, existem doenças que nos convidam a buscar ajuda e soluções, tá? Sinais de alerta. Reitero, mudanças súbitas de comportamento, falar sobre morte e desesperança, isolamento social, falta de interesse, fixação em acontecimentos traumáticos recentes. Esses são os sinais de alerta mais comuns que existem. Agora,
O espiritismo, ele pode nos ajudar a contribuir com a prevenção. Então, o espiritismo ele pode nos ajudar através da educação e da consolação. Ou seja, o espiritismo nos diz que nós precisamos educar as pessoas para que elas conheçam a vida após a morte. Que nós tenhamos a condição de ressignificar o que é a vida e o que é a morte. Também temos que ressignificar o papel das casas espíritas. Casas espíritas hoje que se ampliaram para o plano virtual, né? Tanto que nós estamos aqui conversando, mas o papel das casas espíritas é dar apoio, dar assistência espiritual e psicológica. Hoje existe o atendimento fraterno, além das palestras que dão apoio para as pessoas que podem, com isso, se afastar dos pensamentos suicidas. Também a espiritualidade oferece uma outra visão de esperança, dizendo assim, ó, a vida continua. E se ela continua, nós precisamos partir para essa nova vida com algum tipo de bagagem, para que a gente não chegue do outro lado da vida sem nada a nos oferecer. O apoio familiar, o apoio social, o evangelho no lar também é uma forma de que o Espiritismo pode se valer para nos ajudar. Em resumo, minha gente, meus amigos, é preciso falar, preciso esclarecer, é preciso ajudar, mas é preciso fazer. O Divaldo foi levar uma palavra de conforto lá na África do Sul, mas ele, além de falar, ele teve que fazer. Ah, mas ele fez só para um único garçom, mas aquele um único garçom é, divulgou entre as outras pessoas que estavam lá e criaram um grupo de estudo espírita lá na África do Sul a partir daquele garçom. Então vejam que o falar e o fazer, eles estão associados. E se nós não quisermos efetivamente adoecer do corpo e da alma, nós precisamos falar nos nossos sentimentos. Precisamos ampliar os nossos sentimentos. E não só os nossos sentimentos, mas abrir oportunidade para que as pessoas que estão ao nosso redor falem também sobre os seus sentimentos. Quando estão com medo, quando estão com dor, quando estão amando, quando estão odiando, quando estão desesperados, é necessário ouvir, é necessário falar sobre esses sentimentos. E esses sentimentos eles estão escondidos na intimidade das pessoas. Nós precisamos desabafar, nós precisamos confidenciar, partilhar, abrir a possibilidade de conversar com os filhos, com os colegas de trabalho, com aquelas pessoas que estão próximas de nós, elogiar, perguntar como é que estão. E quando a pessoa quiser dizer como estão, a gente vai abrir o coração para enfrentar esses momentos. Eu sou advogado, eu tenho um escritório, e como advogado, a gente acaba funcionando como terapeuta, né, Raul? Muitas vezes a gente acaba funcionando como terapeuta. Então não é difícil a gente receber pessoas que querem chegar no escritório e contar toda a sua história, tá? E eu tenho mais dois filhos que são advogados que trabalham comigo no escritório e eles dizem assim, ó pai, só tu que consegues atender as pessoas falando durante 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu já fiz reunião de 4 horas, 5 horas, onde as pessoas eh, falam porque precisam falar, falam porque têm a necessidade de falar. E ao final dessa reunião de 1, 2, 3 horas, eu tenho lá os meus 15 minutos, 20 minutos para apresentar uma proposta de trabalho que às vezes nem acontece, porque as pessoas querem alguém para conversar. E esse alguém para conversar pode ser até o advogado, né? Pode ser qualquer pessoa que consiga ouvir. E essa forma de ouvir
e de trocar essas experiências, ela precisa funcionar para que a gente não adoeça, para que a gente entenda o outro, para que a gente conserve essa empatia de se aceitar como a gente é. Porque a rejeição de nós próprios, a ausência dessa autoestima, ela propicia esse tipo de ação que vai acabar trazendo dificuldades para nós e para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos mudar a nossa forma de agir. Nós precisamos prevenir as dores, as doenças junto de nós. Nós precisamos crescer, evoluir. Porque se nós não quisermos adoecer, nós precisamos viver um pouco mais alegre e confiante na nossa possibilidade, nos nossos recursos e nas possibilidades dos outros e confiantes nos recursos dos outros também. Isso acontece dentro das igrejas, dentro da casa espírita, acontece. Precisamos transformar o nosso lar, o nosso local de trabalho, num local que seja propício com toda certeza, porque senão a gente vai acabar perdendo a grande oportunidade da vida. Bom humor, boas palavras, alegria, isso salva as pessoas da doença. Isso faz com que a gente, conversando, a gente dá oportunidade, dá esperança para que as pessoas possam fugir, prevenindo o suicídio. Porque muitas vezes as pessoas estão tristes e acabam não trazendo essa fala. Mas existe uma coisa chamada o suicídio indireto. O suicídio indireto, ele acontece quando as pessoas não falam, quando as pessoas abusam, quando as pessoas deliberadamente reclamam, estão em ociosidade, abusam de remédios, abusam de pensamentos negativos, de paixões desenfreadas, e isso tudo acaba produzindo uma dor e uma doença interior tão grande que a pessoa diminui a sua sobrevivência. É como se fosse um suicídio indireto. A pessoa diminui a sua vida útil, porque é tanta reclamação, tanta dor que envolve, que acaba produzindo esse fenômeno. Quem conhece a história do André Luiz, e quem tiver interesse, poderá buscar esse, esse autor espiritual. O André Luiz, ele era uma pessoa assim boa, né? Ele viveu aqui na Terra como uma pessoa boa, ele era médico, ele fazia caridade, ele ajudava as pessoas, mas ele não fazia tudo que era possível fazer. E ele chegou no plano espiritual como um suicida indireto. E ele, quando isso foi relatado para ele achou muito estranho, porque, mas como? Eu sempre fiz as coisas certas. Aí foi explicado para ele que ele abusava, que ele comia demais, que ele não fazia, ou não cuidava do corpo, ele trabalhava demais. Então isso acabou produzindo esse fenômeno do suicídio indireto. Então, para prevenir o suicídio indireto também, a gente precisa auxiliar constantemente, velar pelos que sofrem, amparar os que se transviam, extinguir as trevas da ignorância, balsamizar as feridas do próximo, constitui um esforço de renunciação que nos eleva ao plano superior. Emmanuel falando pelo Chico Xavier. Nesse momento em que a gente está nessa transição planetária, a gente precisa ter um cuidado ainda maior, porque essa transição planetária é um momento em que a gente vai decidir para que lado que a gente quer, o lado que a gente quer ir. E nesse momento em que a gente vai escolher entre continuar aqui na Terra, como um planeta de regeneração, ou ser transportado para um outro planeta um pouquinho mais rudimentar, isso pode acontecer, essa decisão pode acontecer num momento de pressão absoluta. E essa pressão absoluta estará acontecendo. Porque se a gente imaginar assim, ó,
Ah, eu vou ficar sentado dentro da minha casa, sentadinho no sofá, lendo um livro, assistindo televisão e não vou me envolver com nada. Se eu ficar numa posição confortável dessa, eu não vou fazer nem o bem, nem o mal. Ou seja, quem não faz o bem e não faz o mal, ele está fazendo mal para si mesmo. Porque ele acha que se não está fazendo bem, mas se não está fazendo mal, ele está equilibrado? Não está. Porque a ausência de bem é mal. Então, essa transição planetária, ela está nos dando a grande oportunidade de fazer o bem, fazer mais bem para nós e para quem estiver perto de nós. Então, na Gênesis, isso já é falado, né? A época atual é de transição. Então, essas duas gerações que estão convivendo, a que vai ficar e a que vai partir, com certeza vai passar por uma tomada de decisão. Nós vamos ter que tomar a decisão de definir se nós vamos ficar aqui nesse mundo de regeneração ou se nós vamos ser chamados para o planeta rudimentar que está aí, chegando próximos de nós. Nesse planeta rudimentar, se a gente for para lá, tem serviço, tá, gente? Tem serviço lá, tem bastante coisa para fazer. Mas se nós conseguirmos ficar aqui, vai ser muito melhor, não temos dúvida disso. A Terra vai se tornar um mundo regenerador. Então, os homens que ficarem aqui serão felizes, porque isso é da lei de Deus. Lá no planeta rudimentar, Deus estará presente também, mas lá nós vamos ter que passar por um processo de recuperação que vai nos exigir um pouquinho mais de esforço. A prevenção do suicídio no espiritismo, ele passa necessariamente pela valorização da vida, porque nós temos que aproveitar todos os minutos da nossa vida. Vai passar pelo esclarecimento. A gente tem que estudar, tem que buscar ampliar as nossas possibilidades, tem que fazer um pouquinho mais. Tem que ser solidário ao outro, às pessoas que estão ao nosso redor, porque essa solidariedade não é só material, mas é espiritual também. É abraçar, é ouvir, é sentir, é tocar aquelas pessoas que estão ao nosso redor para que o amor possa preponderar em todas as nossas ações. O amor é a única solução para todas as nossas dificuldades, inclusive na prevenção ao suicídio, em nós mesmos e em todas as pessoas que estão ao nosso redor. Com essa fala, eu convido a todos para falar sem aspas, falar um pouquinho mais. Amar sem interrogações, sem perguntar nada para ninguém. Sonhar com reticências, ou seja, sonhar ainda mais e todos os dias. E viver muito, não só agora, mas amanhã e depois, para que a gente possa continuar vivendo nessa vida e na outra, porque efetivamente, ponto final não vai existir. Muito obrigado pela oportunidade para a Raul, muito obrigado pela oportunidade para todos vocês. Fico à disposição se alguém quiser fazer uma pergunta, alguma consideração. Agradeço de antemão a paciência de cada um e de todos. Deus abençoe, muito obrigado. Nós é que agradecemos aí, Rogério, pela a tua contribuição. E então agora abrimos aí para quem quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, esteja à vontade. Não precisa nem levantar a mão, porque eu não estou. Ah, agora estou vendo todo mundo aqui. Isso. Agora sim, quem quiser colocar a mãozinha ali para falar, daí já facilita. Se ninguém fizer perguntas, o Rogério vai fazer perguntas aí para vocês. Então, enquanto o pessoal pensa no que perguntar, eu queria destacar aqui, Rogério, que é muito interessante aí você trazer na tua fala, né?
é que quanto à prevenção, né? Que nós temos que detectar esses momentos que alguém próximo, né? Seja familiar, seja amigo, seja vizinho, alguém, colega de trabalho, enfim, uma pessoa que a gente tem um contato e que muitas vezes a gente não presta atenção. Então, é muito importante sempre isso também tem a ver com esclarecimento, né? Então, vamos estudar, vamos saber da nossa condição aqui de espíritos reencarnados. Então, eu estudei, eu já sei que eu sou um espírito, eu sei que essa vida aqui é só uma etapa e que o objetivo é evoluir espiritualmente. Então, não vim aqui por acaso. Eu tenho um propósito. E essa evolução não vai acontecer assim de forma isolada. Então, quem está aqui junto comigo tem um objetivo e segue um mesmo caminho, e eu vou ali atuar em conjunto. Então, eu preciso estar de olho em quem caminha comigo. E se essa pessoa está passando por algum problema, eu tenho que notar isso, eu tenho que perceber: fulano não está bem, ciclana está agindo de um jeito diferente nos últimos tempos, nos últimos dias. Então, o que me cabe? Perguntar para a pessoa: o que está acontecendo? Você está bem? E se você percebe ali, naquelas características que o Rogério elencou, tá introvertido, não quer falar com ninguém e tal, vamos ser mais afoitos, né? Alegres, como o Rogério também destacou, a alegria ali. Vamos convidar a pessoa para sair, para dar uma volta, e com isso, de repente, vai surgir uma oportunidade dessa pessoa pôr para fora esse problema. E aí podemos contribuir, né? Então, é muito importante essa atenção para aqueles que estão conosco aqui, né, nessa jornada terrena, e que a gente possa ajudar a evitar esse momento tão triste, tão trágico, né? Então, agindo nessa prevenção. E aí, pessoal? Porra, Opa! Sim, depois já tem a essa questão que você outra. está falando, a gente precisa prestar atenção um pouquinho mais, até mesmo nas nossas intuições. Muitas vezes a gente tem intuições em que a gente diz assim, não, acho que não, deixa para lá, né? Então essas intuições, elas acontecem. As mulheres são muito intuitivas, né? As mulheres são muito intuitivas, elas percebem muito mais do que os homens. Não é exclusividade, mas é muito frequente que as mulheres, as mães, né, sabem quando os filhos estão doentes, sabem quando os filhos estão com algum problema, chegou da escola de um jeito, chegou da escola de outro. Todas as mulheres têm essa percepção, mas nós homens precisamos ampliar esse esses sinais também. Até porque a inspiração ou a intuição também é uma forma de mediunidade, né? Então, às vezes as pessoas não têm uma mediunidade assim tão ostensiva, mas se ficar prestando atenção, as coisas chegam. É lógico que a gente tem que ter a gente tem que se mancar, né? A gente não pode ser fofoqueiro, né? Bater na porta do vizinho para saber o que está acontecendo lá, porque aí a gente vai estar violando a intimidade do outro, né? Então a gente tem que ter um mínimo de sensatez. Mas quando a gente recebe uma intuição, a gente pergunta para o nosso anjo de guarda: olha, anjo de guarda, o que que tu acha? Né? E a gente conversa, a gente conversa. E ampliar um pouquinho mais daquilo que a gente já consegue perceber no outro, tá? Essa é a ideia. Ok. A Onis tinha levantado a mão aí, depois o Jorge. Vamos Eu lá. gostaria de te agradecer, Rogério. Esse tema é um tema, acredito que todo mundo tem curiosidade, todo mundo quer investir, enfim,
e quer ouvir, quer estudar, né? E a gente sempre se pergunta o que está acontecendo, isso tudo tem um propósito. E essa questão que você comentou do ouvir bastante, a gente procura colocar bastante em prática, porque eu acredito, eu comento aqui com os colegas, eu trabalho, sou fonoaudióloga, trabalho com pacientes de mais idade e a gente coloca aparelho auditivo e às vezes o paciente está sempre com o aparelho desregulado, mas não é o sempre desregulado, ele quer, às vezes ele vem comigo, eu nem faço nada de regulagem, mas eu só ouço o que ele tem para me dizer, que de repente na casa não conseguem ouvir, a vida é corrida, e isso tudo vai trazendo uma debilidade maior e eles vão ficando mais tristes, mais introvertidos, de repente não chega ao suicídio, mas chega numa depressão bem profunda, que aí tem que entrar com medicamento. Então, é só ressaltar, primeiro, eu te parabenizar pelas palavras e ressaltar essa questão da escuta, que eu acredito que se a gente está aqui reunido, a gente está aprendendo a ter mais, ser mais ouvintes e menos falantes da nossa experiência. Não sei se quer fazer o comentário, Rogério. Eu só queria dizer que nós temos duas orelhas e uma boca só, né? Então a gente duas orelhas Desculpa, para eu não ouvir quis usar essa bastante. expressão, mas geralmente eu uso. É, então a gente e dois olhos para ficar muito atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Nós somos seres sociais. O toque, né, a presença, isso faz parte da nossa vida em sociedade. Ninguém consegue viver numa ilha deserta sozinho. Isso não, ninguém evolui desse jeito, né? Então o que a colega está colocando aí como fonoaudióloga, né, você trata exatamente uma sensibilidade muito grande das pessoas, né? Que é o falar e ouvir, né? Então, isso é muito produtivo, com certeza. Agradeço aí as suas falas. Jorge, é contigo. Ô, Rogério, que bom ouvi-lo. E saudações mais uma vez aí, ó amigo. Olha só, eu vou falar de uma coisa um pouco mais concreta. Meu vizinho, a esposa dele numa situação muito ruim de saúde, ele não fala com quase ninguém, nós somos dois ou três vizinhos que temos a oportunidade de conseguir falar com ele, e daqui a pouco eu consigo marcar uma consulta para a esposa, para resolver o problema, para tentar encaminhar os problemas. Ela estava com os problemas sérios de saúde e acho que ele achou que ele não ia dar conta e tal. Ele cometeu um suicídio e depois ele se suicidou. Bem, os dois no mesmo dia e tal, foi uma situação muito ruim. Hoje, o filho Você quer deles dizer, aí, ele cometeu homicídio e depois suicídio? ali, homicídio e depois suicídio. Isso. E hoje o filho dele meio que ficou até dependente meu aí. Converso com ele todo dia e tal. Daqui a pouco ele foi lá no centro, não quis tratar isso com ele. E ele queria ir lá porque ele queria conversar com o pai para saber por que o pai disse: "Mas não é assim, não funciona assim." Ele queria uma explicação, porque ele tinha uma ligação muito grande com o pai. Mas não esse é um fato. Agora eu vou tentar colocar outra situação. Como a gente é impotente, como a gente é impotente nessa hora, talvez por falta de treinamento, talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de envolvimento maior e tal, como a gente fica impotente perante uma situação dessa. E olha, isso não é só a questão do kardecismo, mas todas as igrejas deveriam falar mais sobre isso. Todas as entidades deveriam trabalhar mais e tal. Então, assim, ó, eu vejo que os números que o senhor coloca, isso é uma calamidade pública, é uma doença, é um caso seríssimo que nós temos de doença pública, de saúde pública. Nós temos que ter aí algumas ações, inclusive do poder público e tal, no sentido desse alerta, conversar sobre isso. Porque assim, ó, para mim era um mito tão grande que eu tinha vergonha de falar com ele sobre uma situação dessa. Primeiro por desconhecimento, primeiro porque foi a primeira vez que eu vivi com isso. Hoje eu trataria de uma forma diferente, tendo passado por essa situação e convivendo com um filho agora, do jeito que eu estou convivendo.
eu trataria do jeito diferente. Mas, lamentavelmente, eu acho que nem o movimento espírita consegue abrir os olhos das pessoas, porque talvez durante o ano 2 ou 3 palestras sobre o assunto em um centro espírita, que deveria ser um assunto muito mais tratado. Eu acho que, assim, vendo as suas colocações, os números e tal, eu também nunca tive me preocupado em fazer esse tipo de estudo, mas fiquei feliz em poder ouvir, porque agora trataria de um jeito diferente. Muito obrigado. Desculpa, falei demais já. Valeu, Jorge. Você trouxe um exemplo bem palpável, né? Com o seu vizinho, e isso daí todo mundo tem, né? Se a gente conversar aqui, alguém que falou, alguém que fez, alguém que já ouviu falar, e isso é muito intenso, né? Agora, foi na semana passada, semana retrasada, teve um suicídio de um jovem aqui, de uma família bem conhecida aqui em Florianópolis. Não sei se vocês ouviram falar nisso, mas um jovem de 20 e poucos anos. Inclusive, a, 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 a maior incidência de suicídio está entre os jovens, até 30 anos. Então, existe um desamor, né? Existe uma insegurança, existe uma desesperança. Então, com as novas, vamos dizer assim, os jovens estão sendo muito exigidos, né? Existe uma propaganda exagerada em cima daquilo que as pessoas têm a obrigação de fazer e aí não consegue, efetivamente não consegue. Então, essas colocações que você fez aí levam ao desespero mesmo. Então, é uma depressão, é uma doença, e o problema maior é que não tem remédio. Não, você não tem um remédio ali na farmácia que seja um anti-suicídio. Não existe, né? O que existe é um antidepressivo, né? Existe um remédio para a cabeça, a pessoa que está com uma alteração cerebral, a pessoa que está doente da barriga, tá com dor, né? Mas um remédio para suicídio mesmo não existe. E as próprias religiões, as igrejas, elas têm dificuldade também de processar isso, porque são religiões de homens, homens e mulheres que estão ali. Então, são as limitações que a gente aprendeu, né? Então, é difícil, né? Eu sou de uma geração em que os meus pais não conversavam comigo. Eu estou com 66 anos. Então, os meus pais era muito difícil, né? Hoje a gente tem possibilidade de conversar um pouquinho mais com os filhos, coisas que nós não aprendemos. Então, a gente tem que mudar um paradigma, efetivamente mudar, para que a gente possa melhorar a condição da família, das pessoas que estão ao nosso redor e nós. Então, pessoal, quem mais gostaria de complementar ou fazer pergunta, fiquem à vontade. Eu Posso gostaria falar, Raul? só de. Ah, desculpa. Eu só queria Eu vou fazer só levantar a um mãozinha comentário. primeiro para que a gente Tá. organize. Eu esqueci, desculpa. Bem rapidinho, Martina. Queria só Não, compartilhar que falou muito dos jovens também, né? Até para a gente ficar atento. Eu tenho uma filha adolescente também, mas hoje existe um comparativo muito grande, né, entre o ter e esqueceu-se muito da parte espiritual, né? A gente aqui em casa está buscando muito isso e a gente precisa ficar atento. Eu muitas vezes me deparo conversando com ela sobre coisas tipo, eu quero isso, eu quero aquilo, mas é necessário, né? Vamos pensar, não focar tanto no material, porque não é esse o nosso objetivo aqui, né? Então a gente precisa ter essa atenção com os jovens principalmente. O que acontece? Eles se frustram, não conseguem chegar nas questões que eles querem, muitas vezes não tem uma estrutura familiar que vá conseguir suprir aquela necessidade e acabam fazendo bobagem, né? O suicídio não deixa de ser uma bobagem, né? Perder a vida, mas eu vejo desse lado, a gente tem que ter muita atenção, né? Claro,
Os idosos também, por uma falta de perspectiva de vida também. Mas os jovens, essa atenção ela é muito necessária, ainda mais para o que a gente vai se encaminhando, né? O que a gente está vendo no dia a dia, né? A gente aqui está fazendo um resgate aqui, né? Nessa conversa, nessa troca, que é maravilhoso online por causa disso, né? A gente não perdeu isso. A pandemia nos deu isso de presente, pelo menos, né? Algo bom. E a gente consegue fazer essa troca e trocar realmente, fazer nos pensar no assunto, né? Acho que a cada palestra, a cada semana, a gente pensa um pouco mais sobre, e é muito, muito bom isso. E muito obrigada pelas suas palavras, Rogério, foi muito bom. Volte mais vezes. Muito obrigado pelas suas palavras. A gente entende que hoje quem tem filhos jovens está passando por um grande desafio, né? Os jovens hoje estão muito conectados com as redes sociais e desconectados da família, né? Eles falam com um primo que está morando lá no outro lado do mundo, mas não falam com o pai e com a mãe que estão dormindo ali no quarto ao lado. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério, né? Porque aí isola a pessoa acha que se relaciona bem com todas as pessoas, que fica acreditando naquelas coisas que são postas ali nas redes sociais e esquece que os interesses ali efetivamente não são para ajudar, né? É para criar, para dar clique, para monetizar, para transformar a rede social numa fonte de dinheiro ou numa fonte de discussão econômica, política, coisas que não têm significado absolutamente nenhum para a evolução do ser. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande com os jovens, porque eles estão expostos a uma exposição absurda. Estão trancados dentro do quarto, lá com o telefone, com o computador, mas estão desnudados para o mundo inteiro. Então é isso, né? E aí é um caminho muito fácil para esse exagero, né? Os exageros aí são fáceis de ser alcançados. Muito obrigado aí pela sua participação. Martina, agora é você. Então, na verdade, o que eu ia falar, todos já falaram, né? Mas só reforçando, como vocês sabem, eu estudo tanatologia e a gente fala de morte em tanatologia, que é a moldura da vida, e aí a gente fica estudando tudo somente sobre a vida, até, né? Então, é muito interessante, por quê? O problema, um dos grandes problemas na falta dos diálogos da família e na sociedade, é que falar sobre morte não é admitido, né, socialmente, né? Ou depressão, tem muitas pessoas que você vai conversar, ó, proibido falar 3D, depressão, dívida né, e tal. Então, por isso que, só reforçando tudo, né, a gente tem que ouvir muito esses jovens, ouvir muito as pessoas, né? A gente pode alcançar milagres sabendo ouvir, né? É isso que eu penso. Eu quero agradecer muito ao Rogério também, que foi uma palestra assim maravilhosa. Foi muito bom de ouvir, foi muito bacana mesmo, tá? Gratidão. Ok, Martina, agradeço também a sua palavra. É, é difícil falar de morte, com certeza é difícil. Mas existem quatro aspectos, tem quatro aspectos na nossa existência que fazem parte de nós. Tem o nascimento e tem a morte. Ou seja, nesses dois momentos, normalmente nós estamos chorando, né? Estamos expressando sentimentos de forma muito intensa. Nós e aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, esses dois momentos são de momentos de sentimentos, de emoções muito intensos, porque são transformações efetivas. É o reencarne e o desencarne. Agora, tem outros dois momentos que acontecem durante a vida, entre o nascimento
e a morte, que também fazem parte do nosso ser, que é o envelhecimento e o adoecimento. Nós todos vamos envelhecer, nós todos vamos adoecer. Não tem como evitar isso. Seja o envelhecimento, uma criança que nasce e, e desencarna com 1 ano, ela envelheceu, né? Ela envelheceu 1 ano. Quem vive 90 anos, 100 anos, ela também envelheceu. E foi adoecendo nesse momento. Então, nós não podemos efetivamente nos omitir desses 4 tópicos. Não podemos, porque nós temos responsabilidades em relação a tudo isso. Porque nós estamos convivendo com isso em nós e nas pessoas que estão ao nosso redor. Não tem como fugir desse papo, porque certamente a gente vai parar numa, num salão de beleza, né? Para tentar equacionar ali a questão do envelhecimento, os exageros que passam por isso, as farmácias que vendem cada vez mais remédios para tudo e para todos, né? Ganham rios de dinheiro com isso, e os dois extremos, né? Que é o início da vida e o final da vida. Precisamos realmente estar atentos a esses 4 aspectos, tá? Fica aí a dica. Obrigado pela sua palavra. O Osmar levantou a mão aí também. Osmar, fica à vontade para falar. A história que o Rogério contou, do Divaldo, e o tema, eu, de certa forma, encontrei uma correlação, porque quando o Divaldo ele foi instruído a abraçar o garçom, ele se recusou a princípio. E ele só tomou a iniciativa quando o garçom chegou perto dele. E com relação ao tema, isso mostra para mim que, às vezes, quando eu percebo um comportamento diferente em alguma pessoa que está no meu meio, próximo de mim, é necessário que eu tenha essa atitude de ir logo ao encontro dela e tentar entender aquela mudança, né? Não talvez protelar esse chegar nela, né? Esse seria apenas uma observação minha. E um outro detalhe sobre o suicídio: eu sou voluntário do CVV e nós, no CVV, a gente é instruído, no caso, a não mudar o pensamento, a atitude, o que deseja a pessoa. Então, se alguém vem com o intuito de se suicidar, dizendo que quer se suicidar, a minha obrigação como voluntário do CVV é acolher essa pessoa e estar com ela naquele momento, e não interferir na vontade dela. Ponto. Ou, desculpa, eu falei ponto porque é algo do CVV, quando nós terminamos de falar, a gente fala ponto, desculpa. Osmar, trabalhar no CVV não deve ser uma atividade simples, não, né? Porque ali você vai estar em contato direto, né? É um contato direto com a dor, né? É olho no olho, é o toque, então, e o CVV é exatamente a valorização da vida, né? Então, a conversa que vai ter, o resgate que vai ter ali, vai ser num processo de valorização da vida, né? Porque quando a gente não consegue mudar o aspecto negativo com que o paciente vem, com que a pessoa vem, a gente olha para o outro lado e mostra, olha, o olhar para o outro lado, né? Olhar para o outro lado é uma coisa magnífica, porque às vezes a gente basta girar os olhos e olhar para um outro lado, isso é muito maravilhoso. Eu estava uma vez reunido num grupo, e a gente estava reunido na casa de alguém, num terreno, na rua, assim, fazendo uma reunião, né? E eu vi que num canto, assim, do terreno, tinha muito lixo. Tinha muito lixo. E assim, umas coisas jogadas, umas coisas velhas jogadas. E quando eu vi aquilo ali, me surpreendeu, porque a pessoa, na casa de quem eu estava, era uma pessoa assim que era uma pessoa legal, né? E eu não olhei, eu estava olhando aquilo dali, e quando me foi dada a palavra, eu levantei para dizer a palavra e olhei para aquele lugar e eu ia falar. E no momento que eu ia falar criticando, julgando
o fato dele ser uma pessoa legal e estar com aquele lixo ali colocado. Quando eu fiz esse movimento para falar e eu virei os olhos para um outro lado da casa e eu vi um ambiente todo iluminado, todo bonitinho, todo arrumado. E assim, poxa vida, aqui está arrumado, ali não está legal, mas aqui está arrumado. E eu posso ter um olhar um pouquinho mais magnânimo de olhar aquela coisa que, olhar a parte positiva da pessoa para dizer que lindo que está aquilo dali. Valorizar o aspecto positivo ao invés de dar foco naquilo que é apenas circunstancial, né? Talvez eu não tivesse tido tempo de consertar aquela coisa. E eu me senti assim, ó, tão constrangido de ter pensado, porque eu não cheguei a falar no momento que eu ia falar e que eu vi aquele lado positivo, eu senti que assim, poxa vida, eu não posso falar mal de uma coisa que eu não sei em que está, em que aspecto que está, mas eu posso valorizar aquele aspecto positivo que a pessoa tem. Depois, no outro dia, eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas do grupo ali onde eu estava, e eu falei sobre é como se alguém tivesse pego o meu rosto assim, virado, olha para cá, em vez de falar daquilo lá, olha para cá, tu vai ver coisa bonita, né? Então, parabéns aí pelo teu trabalho, tá? Muito obrigado pela sua fala. Pessoal, em função do horário, aí temos tempo só para mais uma colocação ou pergunta, e depois o Rogério vai, tipo, dizer as suas últimas considerações. Então, se alguém ainda quiser contribuir. Não, então passamos para o Rogério aí para essas considerações aí do final da reunião. Bom, eu só tenho a agradecer aí a oportunidade de estar aqui reunido com um grupo seleto de pessoas interessadas em aprender, em ampliar suas possibilidades, sua consciência, entender que todos nós estamos num aprendizado, todos nós estamos na escola da vida, estamos de mãos dadas, efetivamente, mesmo que essas mãos dadas sejam no plano virtual, mas isso aqui é muito perto, muito próximo daquilo que a gente vai vivenciar daqui a pouco, quando estivermos lá no mundo espiritual. Estaremos conectados por equipamentos moderníssimos que ainda não foram inventados aqui na Terra, mas estaremos em contato com eles com toda certeza. Então, vamos aprender a ampliar esse nosso conhecimento, essas nossas percepções. Vamos ficar mais atentos às nossas intuições, a trazer para dentro de nós essa intuição que já é tão presente, tão escancarada na nossa vida atual, e com isso nós estaremos, com certeza, trazendo mais um pouquinho de felicidade e de esperança, não só para nós, mas com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Muito obrigado, Raul. Muito obrigado a cada um de vocês pela oportunidade. Um grande abraço. Então, o nosso abraço também é em nome do Grupo Espírita Joana d'Arc, e que futuramente possamos combinar aí outras participações da tua aqui no grupo. E é isso aí, acho que foi muito bom. E se vocês quiserem transmitir aí a amigos, familiares que queiram, não puderam hoje estar conosco, né? Em breve, na nossa página lá do YouTube, essa reunião que está sendo gravada, então nós vamos postar lá e podem acompanhar, né? Para finalizar, como sempre, então vamos agradecer, e isso nada iria estar acontecendo sem a autorização divina, né? Sem que Deus, nosso Pai, que o Mestre Jesus estivessem presidindo a tudo. E os nossos guias espirituais que dirigem as nossas reuniões, também agradecemos a eles, e essas vibrações de paz, de luz, possam chegar às irmãs e irmãos que estejam, infelizmente, pensando
em tirar a própria vida, que despertem para a importância, para a valorização disto que não é um patrimônio nosso, e sim um empréstimo divino. A vida pertence a Deus. E estamos aqui para cuidar muito bem do nosso corpo físico e para dar cumprimento a esse planejamento evolutivo. Rogamos, Senhor, por aqueles que infelizmente cometeram esse ato impensado e estão necessitando de auxílio na espiritualidade. Que Maria de Nazaré e os seus emissários possam acolher essas almas e darem o conforto, o atendimento que todos necessitem. E com a tua bênção, Senhor, encerramos a reunião desta noite. Que assim seja. Muito obrigado, Rogério, muito obrigado a todos, a todas. Tenhamos uma boa semana e até a próxima segunda-feira, então. Boa noite. Gratidão, Boa noite. gratidão a todos. Boa noite, Uma obrigado. boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. E